Oi, tudo bom com você? Meu nome é Andréa Dayana e eu sou do canal Mais de Deus por Deadaia. E tenho hoje uma palavra para o seu coração. Na verdade, a palavra de hoje muito mais muito mais que uma palavra, é um desabafo, né? É uma reflexão que eu trago para você hoje. Nos últimos dias eu não gravei nada, eu não postei nada, porque eu não sabia o que falar. E confesso para vocês que pela primeira vez na minha vida eu me encontrei sem palavras, querendo gravar algo, querendo falar algo sobre tudo que tem acontecido no Brasil e no mundo, sobre tudo aquilo que eu tenho lido, que eu tenho visto, mas me encontrei sem saber o que falar, sem saber o que dizer de verdade. E aí hoje eu acordei e decidi que chegou a hora, chegou o dia de falar algo, de me posicionar sobre tudo o que tem acontecido. E para começar a minha reflexão, eu escolhi um texto bíblico que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 5, que diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfaltados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontra os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Na verdade, eu li até o versículo 7. E o que é que eu quero falar para vocês hoje? Que nós estamos nos últimos dias. Eu sei que talvez você escute desde pequeno que Jesus vai voltar e que vem buscar a sua igreja, mas cada dia que passa eu tenho mais consciência disso, de que Jesus está voltando, porque nós estamos vivendo esses dias difíceis que Timóteo diz pra gente. Eu não consigo compreender. Às vezes eu sei que muitas pessoas, quando eu questiono, quando eu argumento algumas coisas, acham que eu sou irônica ou que eu sou cínica, talvez, porque quando eu vejo certos posts no Face, quando eu vejo certas notícias, quando eu ouço certas coisas, eu considero tão difícil de acreditar, sabe? Que eu questiono e foi verdade. E talvez algumas pessoas acham que eu estou desacreditando do que elas estão dizendo, mas não é. É porque na minha cabeça é inconcebível entender cristãos que agem da forma como as pessoas têm postado que eles agem, e que eu sei que de fato agem, mas é tão complicado para mim entender, porque assim, cada vez que eu leio a Bíblia, eu me apaixono mais por Jesus e entendo menos certo tipo de cristãos. Para você entender um pouco o que eu estou dizendo, eu estou me referindo à história, né, que eu já falei aqui no meu canal, dos traficantes que se diziam evangélicos e que destruíam os terreiros, as casas de candomblé. Que destruíram, não, que obrigaram os próprios líderes daqueles lugares a destruírem. Aí, cristãos, né, pessoas que se intitulam como cristãos, a favor dessa atitude, sabe, se vangloriando do que aconteceu. Eu vejo os próprios cristãos, porque eu entendo que cristão é todo aquele que professa a fé de Cristo, ou seja, evangélico, católico, da Assembleia, da Adventista, todos nós somos cristãos porque pregamos e vivemos a Cristo. Cristãos entre si, discutindo e debatendo qual a religião verdadeira, qual a doutrina correta, quem é de Deus e quem não é. Entre eles mesmos, eu ligo a televisão e ouço um homem
que se intitula como líder espiritual, né? É um líder religioso, abrindo a boca e dizendo que Marcelo Rezende passou por tudo que ele passou porque ousou falar mal dele. E ele, cansado de ouvir Marcelo Rezende falando mal dele, orou para que a mão de Deus pesasse sobre Marcelo Rezende e eis o resultado. Sabe, eu fico triste quando eu ouço essas coisas. Eu fico triste quando eu vejo mulheres, centenas de mulheres que se dizem feministas e que vão para frente de uma igreja católica e nuas tentam invadir a igreja católica para depredar. Isso não aconteceu aqui no Brasil, aconteceu na Argentina. E os jovens católicos tiveram que fazer uma corrente humana para impedir que a igreja fosse invadida e depredada. Eu fico triste como mulher, porque esse feminismo não me representa. Essas feministas não me representam. Eu fico triste quando eu ligo a televisão ou as mídias sociais e ouço dizer que uma grande instituição financeira abriu as suas portas e financiou uma exposição na qual exalta a pedofilia, zoofilia, zomba de Cristo, dos símbolos religiosos, e as pessoas dizem que isso é arte. E as pessoas criticam quando homens de bem, evangélicos ou não, se levantam contra esta exposição. Eu fico triste quando ainda há pessoas que dizem que a exposição não era para ser suspensa nem boicotada, porque quem decide se a criança vai ou não são os pais, desde quando a instituição financeira não avisou do que se tratava e enviou convites para as grandes escolas públicas e privadas para que pudessem visitar tal exposição. Eu fico triste. E se eu, Andréa, meramente humana, cheia de erros, cheia de falhas, cheia de pecados, fico triste, eu fico imaginando o coração de Deus neste momento. Eu fico imaginando como Jesus está, sabe? No meio de tantas pessoas hipócritas que se dizem evangélicas, que falam em nome dele, que se dizem cristãs, que falam em nome dele e disseminam o ódio e disseminam a guerra, intitulada Guerra Santa, porque não se enganem não, sabe? A gente vê falar da Guerra Santa fora, nos países islâmicos, nos estados islâmicos, mas o que está acontecendo aqui é isso, pessoas que dizem estar falando em nome de Jesus e que eu só posso crer que não estão. E eu fico triste, porque eu, enquanto cristã, enquanto evangélica, não posso abrir a boca para defender os cristãos, porque eu vejo muitos cristãos se comportando dessa forma. Jesus Cristo não é isso. A fé não é isso. Deus não é isso. Sabe? Eu acho que se você, que se diz cristão, tem atitudes intolerantes, tem atitudes grosseiras, tem atitudes que elevam, que fomentam o ódio contra as outras religiões, você precisa voltar no seu caminho, você precisa começar a ler a Bíblia de novo e você precisa entender quem de fato Jesus é. Hoje de manhã eu estava buscando a Deus e Deus me lembrou, me trouxe ao meu coração a passagem da mulher adúltera, quando Jesus está lá e os fariseus, os religiosos, trazem uma mulher diante de Jesus e dizem que ela tem que ser apedrejada porque ela foi apanhada em adultério. Jesus não diz palavra nenhuma. Jesus simplesmente escreve com o dedo na terra e eles ficam assim, porque Jesus mexe, essa mulher tem que ser apedrejada, e aí Jesus diz: aquele que não tem pecado, quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E de repente, acusados pela sua própria mente, vai saindo um a um de fininho. E fica só Jesus e a mulher, e Jesus diz: cadê os teus acusadores? Porque todos nós temos pecados, todos nós, se pararmos para analisar um pouquinho, se pararmos para refletir, iremos ver que não somos ninguém, que não somos dignos de julgar os pecados alheios. Amados, voltemos-nos para Jesus, olhemos para Jesus, porque estamos vivendo os últimos dias e Ele conhece cada um de nós, o nosso íntimo. Ele sabe quem é quem e no fundo é isso que importa.
Que Deus te abençoe, te cubra de graça e que Ele nos ensine a cada dia a entender o verdadeiro sentido da fé e da palavra cristã. Deus te abençoe, fica na paz.